Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Ele assumiu o trono de Judá entre aproximadamente 715 e 687 a.C. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Seu nome significa Javé é a minha força. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Apesar de não ter sido perfeito, Ezequias procurou obedecer ao Senhor e lhe agradar. E foi um dos poucos reis que de fato deu um fim à adoração pagã no reino de Judá. A história de Ezequias ficou conhecida na Bíblia não apenas por causa de seu reinado, mas também pela forma como sua vida foi prolongada milagrosamente pelo Senhor, após uma grave doença. Fica conosco, e vamos conhecer todos os detalhes do reinado de Ezequias na Bíblia. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações, para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. A história do rei Ezequias está registrada na Bíblia, nos livros de 2 Reis, do capítulo 18 ao 20, 2 Crônicas, do capítulo 29 ao 32 e Isaías, capítulo 38. Os relatos a seguir não estão exatamente na ordem dos acontecimentos, pois estudiosos acreditam que os registros sobre o reinado de Ezequias não estão registrados na Bíblia em ordem cronológica. Quando Ezequias assumiu o trono, ele enfrentou grandes desafios, pois seu pai Acás havia deixado um reino enfraquecido e dividido. Acás tinha sido um dos piores reis de Judá, mas diferente dele, Ezequias não seguiu seus passos e fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Desde o início de seu reinado, Ezequias demonstrou um compromisso com a restauração espiritual de Judá. Ele removeu os ídolos pagãos do reino e restaurou a adoração ao Deus de Israel. Implementou reformas religiosas profundas, e durante seu reinado, a celebração da Páscoa foi a maior, desde o tempo de Salomão, quando o reino ainda estava unificado. Inclusive, muitos israelitas se envolveram na celebração da Páscoa em Jerusalém. Ele também removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes da deusa Azerá. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, no capítulo 18 e versículo 5, que Ezequias confiava no Senhor, e que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele, e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim, o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Um dos maiores desafios de Ezequias foi a ameaça assíria, liderada pelo rei Senaqueribe, que buscava expandir seu império. Ezequias recusou-se a pagar tributo à Assíria, desafiando abertamente sua autoridade e colocando Judá em uma posição de confronto direto. Em resposta a esta atitude, Senaqueribe cercou Jerusalém e ameaçou destruí-la. No livro de 2 Reis, no capítulo 19, diz que quando o rei Ezequias ouviu sobre as ameaças do rei da Assíria, ficou profundamente perturbado. Sua angústia era tão grande que ele rasgou suas roupas e se vestiu com panos de saco em um sinal de lamento e humildade. Ezequias, então, enviou seus principais funcionários e sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías. E eles relataram a Isaías a situação desesperadora em que Judá se encontrava, pedindo-lhe que intercedesse diante do Senhor em favor deles. E o profeta Isaías respondeu com uma mensagem de encorajamento e promessa divina. Ele instruiu os mensageiros a dizerem ao rei que não se deixasse perturbar pelos insultos dos mensageiros assírios. Isaías assegurou que o Senhor agiria contra o rei da Assíria e o faria recuar para sua terra. Enquanto isso, o rei Senaqueribe, ciente das atividades do exército etíope e preocupado com a situação em Líbina, enviou uma nova mensagem a Ezequias. Ele tentou novamente minar a confiança de Ezequias em Deus, desafiando-o a não resistir ao poder assírio. No livro de 2 Reis, no capítulo 19, versículo 14, diz que Ezequias, após ler a carta enviada por Senaqueribe, foi ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor em oração. Com humildade e fé, ele reconheceu a soberania de Deus sobre todas as nações e pediu que ele interviesse em favor de Judá. Ezequias confiou no Senhor para proteger seu povo e sua cidade contra as ameaças assírias, reconhecendo que somente Deus tinha o poder de salvar. Sua oração era uma súplica pela intervenção divina e uma declaração de confiança na soberania de Deus sobre todas as coisas. O profeta Isaías, então, enviou uma mensagem a Ezequias, com palavras que trouxeram esperança que dizia: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi sua oração sobre Senaqueribe, rei da Assíria. E naquela mesma noite, algo extraordinário aconteceu.
um anjo enviado pelo Senhor foi até o acampamento assírio e derrotou 185.000 soldados. Quando os sobreviventes despertaram na manhã seguinte, depararam-se com uma cena terrível. Corpos espalhados por todo lugar. Diante desse assombroso acontecimento, Senaqueribe, rei da Assíria, percebendo a terrível derrota que sofrera, decidiu partir para sua terra. Ele levantou acampamento e retornou para Nínive, e ali ficou. E certo dia, enquanto Senaqueribe adorava no templo de seu deus Nisroque, 2 de seus filhos o mataram à espada e fugiram, e seu outro filho, Esar-Hadon, se tornou seu sucessor na Assíria. No livro de 2º Reis, no capítulo 20, diz que por volta daquele tempo, Ezequias ficou gravemente doente e recebeu uma visita surpreendente do profeta Isaías, que transmitiu uma mensagem sombria ao rei, dizendo que o Senhor havia decidido que Ezequias não se recuperaria daquela doença e que sua vida chegaria ao fim. Ao ouvir essa notícia devastadora, Ezequias virou-se para a parede e fez uma fervorosa oração ao Senhor, lembrando o Senhor de sua lealdade e serviço dedicado, e chorou profundamente. Mas antes que Isaías deixasse o pátio do palácio, ele recebeu uma nova mensagem. O Senhor instruiu Isaías a retornar a Ezequias e anunciar que ele ouvira sua oração e visto suas lágrimas. O Senhor prometeu curar Ezequias e conceder-lhe mais 15 anos de vida. Além disso, prometeu livrar tanto Ezequias quanto a cidade de Jerusalém da ameaça do rei da Assíria. Isaías, então, aconselhou que fosse preparada uma pasta de figos para aplicar na ferida de Ezequias como parte do processo de cura. Os servos de Ezequias seguiram as instruções e aplicaram a pasta, e Ezequias se recuperou. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias então recebeu os mensageiros babilônios e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio nem em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Porém, neste episódio, Ezequias agiu de forma equivocada, pois deveria ter consultado Isaías assim que recebeu a correspondência diplomática, com a notícia de que enviados babilônios estavam a caminho de Jerusalém. Ezequias deveria ter percebido que Merodach-Baladã, rei da Babilônia, não tinha qualquer interesse pessoal na saúde do rei de Judá, mas que desejava apenas constranger Ezequias a tornar-se um aliado da Babilônia. E depois que os mensageiros partiram, o profeta Isaías procurou Ezequias e perguntou-lhe sobre a visita dos homens da Babilônia e o que eles viram. Ezequias explicou que eles vieram de uma terra distante e viram tudo o que ele possuía, todos os seus tesouros. O profeta Isaías então trouxe uma mensagem do Senhor a Ezequias, alertando-o sobre o destino de suas riquezas e descendentes. Isaías profetizou que um dia tudo o que estava no palácio de Ezequias, todos os tesouros acumulados por seus antepassados, seriam levados para a Babilônia. Além disso, alguns de seus descendentes seriam levados para o exílio, servindo como eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias aceitou a mensagem do Senhor conforme relatado por Isaías, reconhecendo que pelo menos durante sua vida haveria paz e segurança. E quando Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Manassés foi seu sucessor. 1 século depois da morte do rei Ezequias, a Babilônia destruiu Jerusalém e o templo, tomou cativos alguns descendentes de Ezequias e levou as riquezas do reino para a Babilônia. Apesar de alguns erros em seu reinado, vemos em Ezequias um líder que enfrentou dificuldades hereditárias, mas que soube lidar com elas com sabedoria e fé. Ele restaurou a fé do povo em Deus, promoveu reformas religiosas e administrativas e enfrentou ameaças externas com coragem e confiança no Senhor. Ezequias deixou um legado de integridade, confiança em Deus e busca pela justiça, mostrando que mesmo diante das adversidades, é possível liderar com retidão e deixar um impacto positivo em seu povo e em sua nação.